O cérebro humano é uma máquina fantástica, e se nós não compreendemos exatamente como ele funciona, nós podemos trazer uma série de riscos à nossa saúde cerebral, mental. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma história de alguns experimentos da psiquiatria e a psicologia realizados nos anos 50, que diz muito pra gente sobre como nós desenvolvemos qualquer tipo de vício e como nós podemos nos livrar desses vícios. E vícios que eu quero dizer pode estar ligado a qualquer coisa, pode estar ligado a vícios de drogas, a substâncias, comidas, a redes sociais, jogos, apostas, tudo que você imaginar que traga um comportamento de hábito vicioso para a nossa vida. E com certeza esses hábitos nunca trazem melhora para a nossa vida e simplesmente faz a gente perder tempo e perder qualidade de vida. Por volta dos anos 50, o psiquiatra Robert Hitch começou a realizar uma série de experimentos na neurociência. Na época, esses experimentos eram realizados em humanos, o que hoje seria completamente errado, né? Pois eram experimentos que não tinham nenhuma garantia dos efeitos colaterais. Mas neste caso, ele começou a realizar experimentos de estimulação de uma área do cérebro responsável por liberar prazer. Essa estimulação era feita com pequenas descargas elétricas. E o que foi descoberto naquela época é que quando se estimulava essa área do cérebro em seres humanos, as pessoas começavam a sentir um tipo de prazer. Aí que o experimento começou a ficar interessante, porque o pesquisador decidiu deixar o controle dessa máquina na mão do próprio usuário, na mão da pessoa que estava com o eletrodo implantado. Ou seja, permitindo a autoestimulação. E o que começou a acontecer foi algo interessante. As pessoas começavam a se estimular e ao sentir as novas sensações de prazer, algo que talvez ela nunca tinha sentido antes, a pessoa começava a se autoestimular repetidamente, gerando assim um comportamento vicioso, um comportamento de vício. E esse tipo de prazer poderia até gerar alguns tipos de orgasmo na pessoa. Então a primeira teoria que se foi descoberta é que quando nós estimulamos uma área de prazer, nós estamos susceptíveis a gerar um comportamento vicioso, um comportamento de vício. Alguns anos depois, em 1954, outros dois pesquisadores começaram a realizar experimentos semelhantes, só que agora em ratos. James Woods e Peter Milner aplicaram a mesma teoria da estimulação cerebral da área do prazer em ratos. Permitiram que esses animais controlassem a autoestimulação através de uma alavanca que eles poderiam pressionar a qualquer momento. E o que aconteceu foi exatamente como no caso dos humanos. Esses animais começaram a pressionar repetidas vezes as alavancas em busca do prazer imediato. A sequência disso, eles decidiram mudar um pouquinho esse experimento. A partir do momento em que aquele animal já sabia em que aquela alavanca gerava nele uma sensação de prazer, eles colocaram um corredor com uma grade que gerava choques. E para chegar até a alavanca, o animal tinha que passar por esse choque. E era um choque extremamente forte, capaz de quase matar o animal, queimar as patas, etc. Ou seja, era um perigo iminente à vida daquele animal, daquele rato. E o que aconteceu foi muito interessante. A primeira vez que aquele animal passa pelaquela grade de choque, ele toma os choques, ele sente aquele efeito e chega até a alavanca. E lá ele fica repetidas vezes tentando gerar aquele prazer. Mais uma vez, se o animal é colocado de novo, agora que ele está consciente do choque que ele vai levar, que ele pode morrer, os pesquisadores pensaram, será que esse animal vai ser capaz de decidir arriscar a própria vida por uma sensação de prazer? E o impressionante acontece, o animal repetidas vezes tenta desesperadamente passar pelo choque para chegar até a alavanca que gera prazer a ele. Ou seja, o comportamento vicioso no animal ignorava até o primeiro princípio da sobrevivência animal, que é evitar riscos de morte, né? Fugir dos perigos de morte. Foi então que decidiram fazer a mesma coisa com animais saudáveis. Só que ao invés de colocar uma alavanca que gerava prazer, colocaram o principal estímulo da sobrevivência, que é a comida. Então, de um lado estava um animal sadio, só que faminto, a grade de choque e a comida. Então, uma vez que o animal passava pela grade de choque e se alimentava, ele já tinha sofrido os danos do choque. Se você voltasse esse animal para trás da grade de choque novamente, ele não tinha coragem de arriscar a própria vida para comer. E muitos desses animais acabavam morrendo de fome sem enfrentar o risco da morte. Foi aí que esse experimento começou a gerar um interesse muito maior, porque isso se assemelhava muito a um comportamento humano sobre vícios, que é ignorar tudo à sua volta e até mesmo a própria vida. Um outro experimento que foi realizado foi colocar animais em jaulas isoladas com somente os seguintes estímulos: água, comida e droga. E esses animais, quando consumiam a droga, começavam a ficar viciados, eles continuavam consumindo até gerar um estado de overdose e morte. Isso na maioria das vezes acontecia. Então o mesmo efeito que acontecia com a droga era a mesma coisa com a alavanca que gerava o estímulo
na área do cérebro que gera o prazer. Foi aí que se concluiu que uma vez que qualquer ser vivo, animal, tenha o acesso à autoestimulação do prazer e ao consumo ilimitado de drogas, esse animal fica susceptível ao vício e possibilitando chegar a um estado de morte. Porém, algum tempo depois, o psicólogo Bruce Alexander discutiu a seguinte hipótese: esses animais estão sofrendo com overdose, talvez porque eles ainda estão tendo o único estímulo possível para eles seja esse caminho. Se nós mudarmos a situação do ambiente, o que acontece? Ou seja, se ao invés de deixarmos ratos sozinhos num ambiente isolado e fechado, com a distribuição de drogas e dos estímulos, nós criamos um ambiente totalmente diferente. Semelhante a uma comunidade. Seria uma comunidade ideal dos ratos, né? Na época isso até foi chamado de Ratolândia. E na Ratolândia nós colocamos tudo o que é necessário para um animal viver feliz, viver com as condições ideais de vida. Então esse animal teria alimento, diversidade de alimento, esse animal teria uma comunidade, então todos os ratos teriam relações entre eles. Esse animal teria entretenimento, diversão, teria possibilidade de fazer exercícios, usar aquele ambiente todo para se relacionar. Então com muita distração, coisas diferentes, colorido, totalmente diferente do ambiente onde a primeira pesquisa foi realizada. Então o tio Bruce fez o seguinte, ele criou a Ratolândia, e ao mesmo tempo um ambiente semelhante ao da primeira pesquisa, onde os animais estavam isolados e só tinham acesso à água, comida e à droga. E essa pesquisa foi muito importante, por quê? Os animais isolados, num ambiente onde só tinha droga como principal saída, eles acabavam sim se viciando e consumindo droga constantemente até atingir a overdose e a morte. Já os ratos na Ratolândia, eles consumiam a droga sim, porém não teve nenhum caso de overdose e de morte. E a quantidade consumida, em média, por animal, chegava a ser a 20% comparado com os animais isolados. Ou seja, então surgiu uma hipótese de que não é a droga que gera o problema principal do vício, e sim o ambiente em que aquele animal, em que aquele ser vivo está inserido. Quando o animal é isolado, ele não tem contato com nenhum outro ser vivo, não tem comunidade, não tem uma natureza, não tem nenhuma outra forma de distração e de felicidade, ele busca a saída disso na droga. E ao ficar viciado, ele só vê essa possibilidade e acaba chegando à overdose e à morte. Já os animais, na Ratolândia, tendo todos os estímulos possíveis, a comunidade, a diversão, a droga é até consumida, porém não é o principal meio. E não chega a gerar vícios e grandes problemas, como no caso do animal isolado. E para confirmar essa hipótese, ele fez uma pesquisa um pouquinho diferente. Agora ele pegou animais que já estavam extremamente viciados há mais de 50 dias consumindo a droga e inseriram esses animais dentro da Ratolândia, um ambiente ideal para a vida dos ratos. E foi bem interessante o que começou a acontecer. Esses animais drogados na Ratolândia começaram a ter crises de abstinência, começaram a sofrer crises de abstinência, então eles tinham comportamentos diferentes, porém, ao irem se incluindo naquela comunidade aos poucos, eles iam perdendo o vício. Esses animais não morriam de overdose, mesmo com toda a droga disponível ali também na Ratolândia. Então a principal conclusão é que sim, o problema do vício não é a droga. O problema principal do vício são os estímulos que nós trazemos para a nossa vida, o ambiente em que vivemos, as pessoas que convivemos. Quando você não tem o equilíbrio externo de ambiente, também o equilíbrio interno, a única alternativa de buscar felicidade, de buscar uma satisfação imediata, são os vícios. E esses vícios não necessariamente vão ser refletidos em uso de drogas, mas até drogas lícitas como álcool, comportamentos agressivos, jogos, vícios, apostas e pornografia, diversos outros tipos de males que trazem vícios à humanidade. E aqui eu quero ressaltar um dos principais vícios atuais do ser humano, que é o consumo de redes sociais. Então a gente fica perdido com os estímulos instantâneos das redes sociais, notificações, os stories, acompanhar o que está acontecendo. Só que isso gera um vício. E todo vício gera um problema de relacionamento, primeiro consigo mesmo e depois com tudo à sua volta. Então como que a gente pode mudar isso? Buscando estímulos que nos trazem qualidade de vida. Então se alimentar bem, se relacionar bem, fazer atividade física são um dos principais caminhos e os mais simples para se livrar de comportamentos viciosos.
E aí, o que você achou desse tema de hoje? Você gosta desse tipo de assunto aqui? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like que ajuda bastante a gente a construir novos vídeos. O objetivo aqui do canal é trazer conteúdo, informação, histórias que trazem autoconsciência e uma reflexão para que nós possamos construir uma vida melhor. Então te vejo no próximo vídeo. Falou!